Esse é o exemplo 1.2 do Cyborg. Basicamente, ele é um tanque de misturas, onde eu tenho duas entradas de fluido e uma saída. Aqui na primeira entrada, eu tenho uma mistura de dois componentes, o componente A e o componente B, sendo que o componente A está numa concentração X1, e eu tenho uma vazão mássica WU, que é constante nessa entrada. Já nessa entrada, eu tenho uma válvula, então eu tenho controle sobre a minha vazão, então ela não é constante, eu posso variar ela conforme eu quiser. E aqui só está entrando componente A. Então, a minha concentração de A é 1. Eu não tenho componente B entrando por aqui. E aqui, então, eu tenho a saída do meu fluido numa concentração X e numa vazão W. Aí, o que ele quer saber na questão? Ele fala para considerar que o meu X1 é um X1 em steady state, no estágio estacionário. Ele quer saber qual vai ser o meu valor da vazão aqui, vazão 2, para que eu consiga chegar no meu X set point. Pela conservação da massa, eu sei que tudo que está entrando no meu tanque pelas duas entradas tem que ser igual ao que vai estar saindo. Então, eu chego nessa equação aqui. E a mesma coisa vale para a concentração. A quantia de componente A que está entrando pelas duas entradas tem que ser igual ao que vai sair. Então, eu chego nessa outra equação aqui, conservação da massa. Além disso, eu sei que a minha concentração na segunda entrada, concentração de A, X2, é 1. Então, aqui eu vou substituir por 1. Além disso, o meu X no estágio estacionário é o meu X set point, que é o que eu quero alcançar. Substituindo essa equação nessa equação, eu chego nessa equação aqui. E aí, fazendo alguns joguinhos matemáticos e isolando os valores que eu quero, as variáveis que eu preciso, eu chego que a minha vazão mássica aqui na minha válvula vai ser igual a minha vazão em 1 vezes o meu X set point, a minha concentração no set point da saída, menos a minha concentração na entrada 1, dividido por 1 menos a minha concentração no set point. Agora, na segunda parte do exercício, ele faz uma outra análise. Agora, não mais no regime estacionário. Ele quer que o X1 seja variado com o tempo, ou seja, essa minha concentração aqui da mistura A mais B varia com o tempo. Independente se ela está aumentando ou diminuindo, ela varia. Mas eu quero que a minha concentração aqui continue a mesma. Eu quero que o meu X set point continue o mesmo. Ou seja, pensando um pouquinho. Se a minha concentração de A aumentar aqui, eu vou precisar que essa minha vazão aqui na válvula, que está mandando mais concentração de A, diminua. E vice-versa. E aí, então, existem algumas formas de analisar esse problema e resolver. A primeira delas, eu vou estar analisando a minha concentração no X. Qual é a concentração que está saindo aqui no X? Eu vejo e analiso o erro dela relacionado ao meu set point. Então, aqui, o meu X do set point menos o meu X daquele momento, para ver quão distante está do que eu quero. E aí, eu vou multiplicar por uma constante que vai corrigir para se aproximar do meu X do set point. Com isso, eu vou ter um novo valor da vazão 2, um novo valor da válvula para que seja ajustado, ou seja, analisei aqui, vi se precisa aumentar ou diminuir minha vazão 2 e ajusto aqui. Agora, na minha segunda análise, eu não vou mais analisar a minha concentração na saída. Eu vou analisar quanto que eu estou mandando de concentração de A aqui na minha entrada. Então, eu vou ver se esse X1 de T que eu estou mandando agora, ele é maior do que eu mandava no regime estacionário, que é esse caso aqui, então eu estou mandando mais A. Então, eu vou precisar fechar a minha válvula, diminuir um pouco a minha vazão aqui. E, caso contrário, eu aumento para mandar mais A.
Então, a situação é bem similar como a do estado estacionário, só que agora a minha concentração ela está em função do tempo e a minha vazão aqui em 2 também. Então, a minha equação aqui vai ser a mesma, só que mudando isso, porque eu não estou mais no regime estacionário. Outra alternativa é usar os dois métodos associados. Então, eu vou fazer uma análise da concentração, tanto aqui na entrada 1, quanto na minha saída. Essa é uma outra alternativa. Uma outra alternativa que não é muito viável é utilizar um tanque maior, porque aí as minhas perturbações de concentração, as minhas alterações, não vão ser tão sentidas. Mas a alteração de um tanque inteiro no processo é algo que vai demandar um custo bem alto e que não é viável quando eu posso utilizar equipamentos que façam medição, que fazem um trabalho até melhor, de uma forma bem mais viável. E aí, então, utilizando ainda desse exemplo para falar um pouco sobre os conceitos, como a variável controlada. A variável controlada é o meu objeto final, é o meu produto final, é o que eu tenho por interesse no final do meu processo. Por exemplo, aqui é a minha concentração, é o que o processo vai me retornar aqui. E a variável manipulada é o que eu vou mudar para que a minha controlada esteja no valor que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu estou mudando a minha vazão, eu estou mudando essa variável manipulada, a vazão, para que eu chegue no valor de variável de controle que eu quero. Então, ainda nesse exemplo, eu posso usar dele para dar introdução a dois conceitos, que são o feedback e feed-forward. No feedback, o meu aparelho meu instrumento de medição vai analisar a minha variável de controle, vai analisar quão distante ela está do valor que eu quero, quão distante ela está do meu set point, e vai atuar em cima da minha variável manipulada para que ela se ajuste para que eu chegue no meu set point. No método 1 do exercício anterior, eu tinha uma concentração aqui variando com o tempo, essa concentração x1, e eu queria manter esse valor. No método 1, então, ele media aqui a minha concentração de saída e atuava na minha válvula. Esse é um exemplo de feedback. Já no método 2, a medida era feita na concentração 1 e ajustada de acordo com a necessidade aqui na minha válvula. Então, eu não estou mais medindo a minha variável de controle, e sim eu estou medindo uma perturbação. E isso significa um feed-forward. Ele antecipa meus acontecimentos e age antes deles terem um resultado. Então, ele é mais rápido, mas ele pode acontecer algumas vezes de que eu tenha algumas outras perturbações que não vão ser notadas nesse processo.